Olá, bem-vindo à nossa série de aulas sobre reforma tributária da teoria à prática. Vamos abordar nas aulas pontos teóricos da reforma, bem como aplicações práticas de como a reforma afetará o dia a dia das empresas. Vamos começar do começo, falando da Emenda Constitucional 132 e da Lei Complementar 214. No final de 2023, tivemos um marco histórico para quem trabalha no direito tributário, a aprovação da reforma tributária através da Emenda Constitucional 132. Agora, em 2025, temos a Lei Complementar que regulamenta a reforma tributária e você pode ver, aqui tenho impresso, são mais de 300 folhas com diversos conceitos teóricos sobre os tributos, mas também com alguns pontos já práticos. Além da lei complementar, a gente também aguarda regulamentos por parte da Receita Federal, regulamento por parte dos estados. Pois bem, vamos começar falando do conceito. A Emenda Constitucional 132 e a Lei Complementar 214 instituíram os tributos CBS e IBS. A CBS substitui o famoso PIS/COFINS, contribuição sobre receita, e também o IPI em algumas situações. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, substitui o famoso ICMS e ISS, que eram tributos estaduais e municipais. De acordo com o artigo 1º da Lei Complementar, o princípio que rege esses tributos é a neutralidade, e aqui está um ponto bem interessante, pois esse artigo fala que esses tributos devem evitar distorcer decisões de consumo e decisões relativas à organização da atividade econômica. Nós sabemos hoje que muitas empresas se organizam criando centros de distribuição em determinados estados justamente para obter vantagens e economias tributárias. Isso gera uma ineficiência logística e muitas vezes uma ineficiência operacional dessas empresas. A reforma tributária tem como objetivo simplificar esse processo. Ou seja, muitas empresas que têm centros de distribuição em determinados municípios para conseguir benefícios e vantagens vão ter que revisitar essa organização societária de logística. A lei complementar trouxe dois conceitos importantes. Qualquer operação com bens móveis, imóveis, imateriais, inclusive direitos. Aqui está um ponto interessante. Softwares, licenças de software estão englobados por serem bens, serem direitos, né? Direitos autorais estão englobados aqui no conceito de operações. Então é um conceito muito amplo, inclusive abrange a venda de imóveis, que é algo novo também para esse tipo de tributo indireto. Hoje, a partir da reforma tributária, você vai ter tributação também na venda de imóveis por esses tributos. E serviços, né? Todos os demais serviços não enquadrados nesses conceitos, ou seja, é um artigo muito amplo que quer abranger qualquer tipo de operação. E outro conceito muito importante é o conceito de fornecimento, é um conceito novo. Veja que o PIS/COFINS ele tinha como fato gerador a receita, o faturamento, depois receita bruta. O IPI como fato gerador a industrialização. O ICMS, a movimentação de mercadorias, e o ISS a prestação de serviço. Já a lei complementar, ela traz o conceito de fornecimento, que basicamente é a entrega ou disponibilização de bem material, instituição, transferência, cessão, concessão, licenciamento e disponibilização de bem imaterial, inclusive direito. Você vê que é bem amplo o conceito. Prestação e disponibilização de serviço. Então é um conceito novo que não existia em nenhum desses tributos e tenta abranger qualquer tipo de operação. Além disso, você tem o conceito de fornecedor, que pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, né, domiciliada no Brasil ou no exterior. O conceito de adquirente, que é diferente do conceito de destinatário. Então você pode ter um adquirente e ter um destinatário diferente do adquirente. É um conceito novo também trazido pela lei complementar. Muito bem, avançando, falando sobre hipótese de incidência. E aqui é interessante que a legislação, a Lei Complementar de 2014, ela impressa alguns conceitos do imposto de renda, especialmente no que tange a hipótese de ganho de capital. Se você for pesquisar sobre as hipóteses, né, de incidência de imposto de renda no caso de ganho de capital, você vai ver alguns termos bem parecidos. Tá? Então você tem aqui como hipótese de incidência, como fato gerador, operações onerosas com bens e serviços, que englobam compra, venda, permuta, dação em pagamento, locação, licenciamento, concessão, cessão, mútuo oneroso, doação com contraprestação, cessão onerosa de direitos reais, arrendamento, prestação de serviço, ou seja, também é um conceito muito amplo. Veja que o artigo 5º fala e é um ponto interessante, que os tributos, o IBS e a CBS também vão incidir sobre as seguintes operações: fornecimento não oneroso ou de valor de mercado inferior de bens e serviços. E o fornecimento de brindes e bonificações, que é um tema também interessante, que apesar de não ser um fornecimento oneroso, a lei complementar expressamente prevê a incidência dos tributos nessa hipótese
também. E aqui um ponto interessante, né? Fala também de demais fornecimentos não onerosos, ou seja, gratuitos, ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços por contribuinte à parte relacionada. E aqui é uma novidade. Você tem uma espécie de preço de transferência interno, que é algo novo. E mais uma vez, você tem aqui conceitos que são emprestados, trazidos da legislação de preço de transferência. O parágrafo 3º aqui do artigo 5º, ele vai citar quais são os casos de partes relacionadas. Você tem controlador, pessoas controladas, coligadas, ou seja, exatamente igual ao conceito, quase igual, não vi diferença, pelo menos ao conceito do imposto de renda, preço de transferência. Então isso aqui é uma novidade, você não tinha isso antigamente para ICMS, para PIS/COFINS, para ISS. Para IPI você tinha alguma coisa parecida, mas não como usando o conceito de preço de transferência. Tá? Ou seja, as operações entre indústria e centro de distribuição, empresas do mesmo grupo econômico, vão ter que observar valores de mercado. E o que impacta isso? Eu vou falar mais para frente. O valor dos tributos da CBS e do IBS, destacado na nota, vai ter que ser ajustado depois na apuração e a empresa vai ter que buscar comparáveis. Tá? Então essa é uma novidade também. Seguindo um pouco mais sobre conceitos, você tem aqui as imunidades, que também é um conceito interessante. Tá? Você tem operações de fornecimento realizados pela União, Estados e municípios, são imunes, realizados por entidades religiosas e templos de qualquer culto, organizações, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Então manteve aqui a imunidade para as igrejas, né? Além disso, você tem imunidade no fornecimento de livros, jornais, periódicos, papel destinado à sua impressão. Aqui não fala, deixa claro se e-books, né, ou outros tipos de livros digitais estariam abarcados, é uma discussão provavelmente que vai ser esclarecida mais para frente. Você tem fonogramas, videofonogramas musicais, serviços de comunicação de radiodifusão, operações com fornecimento de ouro, né, e outro ativo financeiro. Então, essas são as imunidades previstas na legislação. Seguindo, o outro ponto conceitual importante é o momento de ocorrência do fato gerador. E aqui você tem várias hipóteses, que é um pouco até confuso aqui no ponto de vista, né? Conceitos às vezes são um pouco, às vezes, conflitantes, mas enfim. Dispõe o artigo 10 aqui da lei complementar, considera-se ocorrido o fato gerador do IBS da CBS o momento do fornecimento nas operações. A gente traz aquele conceito de fornecimento que a gente tinha ali no começo, operação também estava conceituada ali nos primeiros artigos, e aqui fala o seguinte: considera-se ocorrido o fornecimento no momento do início do transporte, da prestação de serviço de transporte, no término de transporte, na prestação de serviço de transporte de carga, quando iniciado no exterior, no término do fornecimento, nos casos dos demais serviços, em que o bem foi encontrado desacobertado de documentação fiscal idônea e da aquisição de bens nas hipóteses de licitação e leilão judicial. A lei dispõe que, caso haja o pagamento antes do fornecimento, aí o fato gerador se desloca para esse momento. E aqui tem uma preocupação, a gente vê uma preocupação grande aqui da legislação com o conceito de fluxo de caixa. Que o fluxo de caixa é sempre favorável à Receita Federal e ao Comitê Gestor. Ou seja, mesmo que você tenha uma antecipação de pagamento, ali você já vai ter que recolher o tributo usando a alíquota vigente. Bom, seguindo essa parte conceitual, continuando, temos o conceito de local da operação. Isso também pode gerar aí discussões. Antigamente, né, ainda hoje a gente está no período de transição, a gente tem muita discussão, já teve mais, né, sobre essa questão em relação ao ISS. A Lei Complementar 116 trouxe o conceito, mas isso já foi bem discutido, né, antigamente. Segundo aqui o artigo 11 da Lei Complementar, considera-se local da operação com bem móvel, material, o local de entrega ou disponibilização do bem, o destinatário. Isso vai ser importante, a gente vai comentar depois, pois o local vai definir a alíquota, uma vez que tanto o município, o estado e a União, eles vão ter alíquotas próprias, e você definir o local vai ser importante para você definir a alíquota correta. Existe um trabalho da Receita Federal em conjunto com a Serpro para construir um motor de cálculo, um sistema que vai te ajudar a definir a alíquota. No momento que você vai emitir a nota fiscal, esse sistema, a proposta é que ele já te indique qual o valor da alíquota correta, de acordo com esse conceito aqui de local da operação. No caso de bem imóvel, relacionado ao bem imóvel, serviço, o local onde o imóvel estiver
situado, né? Então, no caso de bem imóvel, é o local onde o imóvel estiver situado. Serviço prestado fisicamente por pessoa física é o local da prestação de serviço. Outro tipo de serviço de planejamento, organização, administração de feiras, local onde o evento for realizado. Serviço prestado fisicamente sobre bem móvel, material ou serviços portuários, local da prestação de serviço. Você tem uma lista aqui: serviço de transporte passageiro, local de início do transporte, serviço de transporte de carga, local da entrega ou disponibilização do bem ao destinatário, constante documento fiscal. Enfim, você tem uma lista aqui e daí você tem sempre os demais serviços, né? Demais serviços e demais móveis imateriais, inclusive direitos, local do domicílio principal do adquirente nas operações onerosas e destinatário nas operações não onerosas. Então você tem ali, a depender se a operação é onerosa ou não, você vai mudar o local e vai mudar, obviamente, a alíquota dos tributos. E aí você tem outros casos, outras exceções, e aí você tem o conceito, né, de local do domicílio principal do adquirente. Local constante no cadastro de identificação única, de que trata o artigo 59. A hipótese que o adquirente não seja regularmente cadastrado, o que resultar da combinação de ao menos 2 critérios não conflitantes entre si: endereço declarado ao fornecedor, endereço obtido mediante coleta de outras informações. Então isso aqui de fato me preocupa, esse monte de conceito e regras para definir o local e por consequente definir a alíquota. Lembre-se, é importante lembrar que a reforma tributária teve o condão, teve o propósito de simplificar a vida de quem apura os tributos. O Brasil por muito tempo ficou e ainda continua ali no quesito horas para apurar e pagar impostos, no relatório do Doing Business do Banco Mundial, no último lugar. Então a reforma tributária teve essa proposta de simplificar. E criar tantas regras assim me assusta um pouco, fico com medo disso gerar ali um contencioso, que não é o objetivo, né? Seguindo, vamos falar sobre o tema muito relevante, que é a base de cálculo dos tributos. A base de cálculo da CBS e do IBS é o valor da operação, mas tem um detalhe, né, que isso também é uma novidade prevista na lei. Os acréscimos, ou seja, juros, multa por causa de atraso, também vão fazer parte da base de cálculo. Isso não acontecia no ICMS, por exemplo, no IPI, porque considerava só o valor da nota fiscal. Isso é importante, por quê? Porque o seu sistema vai ter que estar adaptado a entender na parte financeira que aquela nota foi paga em atraso, aquela fatura foi paga em atraso, que incorreu juros, e isso automaticamente tem que ser computado na apuração mensal, que eu vou comentar aqui, dos tributos. Além disso, você tem os descontos, né, concedidos sob condição, o transporte cobrado com parte do valor da operação, tributos e preços públicos, tarifas incidentes sobre a operação, suportados pelo fornecedor, demais importâncias cobradas ou recebidas com parte do valor da operação, inclusive seguros e taxas. Olha que interessante. A gente está falando de uma base de cálculo muito ampla e não vai ser só o valor que está na nota fiscal, não só o valor que está no documento fiscal. Vai englobar também outros acréscimos, seja, acréscimos relacionados a juros e multa, ou seja, até acréscimos relacionados a seguros e taxas que são ali cobradas, como parte do valor da operação. Um ponto importante aqui, e já fazendo uma vinculação de novo à questão do preço de transferência interno. A base de cálculo ela vai considerar o valor de mercado das operações. Para isso, você vai ter os comparáveis, ou seja, a lei fala, a base de cálculo corresponderá ao valor de mercado de bens e serviços entendido como o valor praticado em operações comparáveis entre partes relacionadas nas seguintes hipóteses: quando tiver falta do valor da operação, operação sem valor determinado, valor da operação não representado em dinheiro, e aí vem operações entre partes relacionadas, no termos do inciso 4 do artigo 5º que a gente já mencionou. Então isso aqui é uma novidade, na prática não sei como vai ser, a dinâmica disso, principalmente empresas que têm operações onde você tem indústria, centro de distribuição, entidades separadas, isso vai ser difícil de fazer, você vai ter que ter software, soluções que consigam te dar esses comparáveis de uma forma dinâmica. Pois bem, seguindo, temos agora as alíquotas. Lembrando, a gente tem o IVA dual, ou seja, temos a CBS e o IBS. CBS, a arrecadação vai ser destinada à União. O IBS destinado ao Comitê Gestor, que vai fazer a divisão entre os estados e municípios. A União, portanto, vai fixar a alíquota da CBS
Cada estado vai fixar a sua alíquota do IBS, cada município vai fixar a sua alíquota do IBS. Então olha só, a gente tem ali 27 estados, mais de 5 mil municípios. Quantas combinações de alíquotas diferentes a gente vai ter? Por isso que a Receita Federal está desenvolvendo esse sistema, esse motor de cálculo, para ajudar as empresas a definir essas alíquotas mediante a emissão do documento fiscal. Aguardamos, né? Estamos torcendo para que esse sistema de fato ajude a definir essas alíquotas de forma fácil. A alíquota especificamente do IBS, né, incidente sobre cada operação, vai corresponder à soma da alíquota do estado de destino da operação, da alíquota do município de destino da operação ou da alíquota do Distrito Federal. Para fins desse artigo, o destino da operação é o local da ocorrência da operação definido no artigo 11 da Lei Complementar que a gente já leu. O Senado Federal aqui tem um conceito de alíquota de referência, então tem se falado ali de uma alíquota de entre 27% e 28%, né, até uma alíquota elevada em relação a outros países, salvo engano, talvez seja o IVA com a maior alíquota do mundo. Essa alíquota de referência vai ser definida pelo Senado Federal, aqui de acordo com o artigo 18. No período de transição, essas alíquotas elas vão gradativamente vão aumentando, né? Essas alíquotas de referência gradativamente vão aumentando, lembrando que a gente está falando do período de transição de 10 anos, né, contados da emenda constitucional 132, então já 2026 vamos começar a ter uma alíquota ainda pequena de teste da CBS, e essas alíquotas de referência elas vão gradativamente aumentando até o final do período de transição. Sujeição passiva, um outro tema interessante. Aqui tem um ponto que é uma novidade que diz respeito às plataformas digitais. A lei está atribuindo responsabilidade às plataformas digitais pelo recolhimento da CBS e do IBS. Ou seja, as vendas feitas lá pelo marketplace, seja da Magazine Luiza, seja, enfim, de outros marketplaces que tem, quem irá recolher esse tributo, a responsabilidade pelo recolhimento, vai cair sobre a plataforma digital, que vai ajudar, obviamente, a fiscalização da Receita Federal, evitar sonegação, etc. Então, mas essa é uma novidade, isso está previsto no artigo 22, que diz que as plataformas digitais, ainda que domiciliadas no exterior, e aí tem um ponto também, é uma novidade que atribui, inclusive, não só as plataformas do Brasil, mas plataformas fora do país, são responsáveis pelo pagamento do IBS e da CBS relativos a operações e importações realizadas por seu intermédio. Nas seguintes hipóteses, deve ter a responsabilidade solidária com o adquirente ou destinatário em substituição ao fornecedor, caso esse seja residente ou domiciliado no exterior, e solidariamente com o fornecedor. Então, obviamente, já uma responsabilidade solidária vai, com certeza, fazer com que as plataformas criem mecanismos, né, para que esse recolhimento seja feito corretamente, evitando assim sua responsabilização. Mas quem é o contribuinte, né, em regra do IBS e da CBS? É o fornecedor que realizar as operações, né, de acordo com o artigo 21. Temos o adquirente, ainda que não enquadrado no inciso 1, na aquisição de bem, o importador e casos previstos expressamente aqui na lei complementar, que a gente vai ver mais para frente. Tá, outras hipóteses de responsabilidade solidária. A gente tem o caso aqui da pessoa ou entidade sem personalidade jurídica que adquire, importe, receba, dê entrada ou saída, mantém depósito bem ou toma serviço não acobertado por documento fiscal idôneo, ou seja, não emitiu nota fiscal. Se você estiver com aquele bem que não estiver acobertado por documento fiscal idôneo, você é responsável solidário. O transportador também, né, isso não é novidade. E aqui tem uma novidade, né? Atribui responsabilidade solidária aos desenvolvedores ou fornecedores de programas de aplicativos utilizados para registros de operações com bens e com serviços que contenham funções ou comandos inseridos com a finalidade de descumprir a legislação tributária. Isso aqui é uma novidade, não sei na prática como seria isso, né? Um sistema para burlar o fisco, né? Para burlar o cumprimento da legislação tributária. Então, as próprias soluções, né, de tecnologia vão ter, eventualmente, uma responsabilidade que não existia antes. Obviamente, caso se comprove aqui uma fé, né, um desenvolvimento que gere algum dano à Receita Federal, aos estados, né? É uma novidade, algo interessante que não tinha visto ainda em outras situações. Pois bem, seguindo, vamos agora falar sobre extinção
dos débitos, né? Quais as modalidades de extinção? O artigo 27 da lei diz que os débitos do IBS e da CBS, decorrentes da incidência de operações com bens e serviços, serão extintos mediante as seguintes modalidades. Compensação, primeira modalidade, com créditos, né, respectivamente de IBS e da CBS apropriados pelo contribuinte, né, daí nos termos do artigo 47 e 56 que a gente vai ler mais para frente. Pagamento é outra modalidade, recolhimento da liquidação financeira da operação, o famoso split payment, é uma das modalidades. Recolhimento pelo adquirente, pagamento por aquele que a lei complementar atribuir responsabilidade, como exemplo que a gente acabou de ver das plataformas digitais. No split payment, no artigo 34, em regra geral, deverão ser observadas ainda as seguintes regras para o split payment. Segregação no recolhimento do IBS e CBS ocorrerão na data da liquidação financeira da transação, observados os fluxos de pagamento estabelecidos entre os participantes do arranjo, né, aqui falando já para as plataformas de meio de pagamento. Nas operações com bens e serviços com pagamento pelo fornecedor, a segregação e o recolhimento do IBS e da CBS deverão ser efetuados de forma proporcional na liquidação financeira, todas as parcelas. A liquidação antecipada de recebíveis não altera a obrigação de segregação e de recolhimento do IBS e da CBS nas formas do inciso 1 e 2. Então, se você tem antecipação de recebível, a plataforma de meio de pagamento, o banco, deve ser capaz de identificar essa antecipação e já fazer a destinação nesse momento, que é bem desafiador do ponto de vista operacional. Ressarcimento. Esse tema é um dos temas mais importantes, talvez, da parte operacional da reforma tributária. Dispõe aqui o artigo 39 da Lei Complementar. O contribuinte do IBS e da CBS que apurar saldo e recuperar de forma do artigo 45 ao final do período de apuração poderá solicitar seu ressarcimento integral ou parcial. Caso o ressarcimento não seja solicitado ou a solicitação seja parcial, o valor remanescente de saldo a recuperar constituirá crédito do contribuinte, o qual poderá ser utilizado para compensação ou ressarcido em períodos posteriores. O prazo para apreciação do pedido de ressarcimento será de 30 dias. 30 dias contados da data da solicitação para pedido de ressarcimento de contribuintes enquadrados no programa de conformidade, que vai ser desenvolvido ali pelo Comitê Gestor e pela Receita Federal. 60 dias, né, da data da solicitação para pedidos de ressarcimento que atendam os dispostos no artigo 40 da Lei Complementar e até 180 dias contados da solicitação de que trata nos demais casos. Ou seja, para bons contribuintes que estão dentro do programa de conformidade, a legislação dispõe de prazo de 30 dias. A dúvida é se, de fato, vai ser observado esse prazo, esperamos que sim. Então, isso, de fato, é importante justamente por causa do fluxo de caixa das empresas. Você tem o dinheiro com fisco por 30 dias. Seguindo, vamos falar agora sobre apuração. E aqui é um ponto que gera muita discussão, pois tem gente que tem chamado essa apuração de caixa-petência, que mistura regime de caixa com regime de competência. Por quê? Porque a apuração, de acordo aqui com o artigo 41 e seguintes, né, 43 especificamente, o período de apuração dos tributos é mensal. Contudo, os recolhimentos se dão no dia a dia, via split payment, via recolhimento, como comentei, pelo adquirente, né, na hora da liquidação da nota. O regulamento vai estabelecer aqui, né, o prazo para a conclusão da apuração e a data de vencimento do tributo. Então, apesar de a gente ter uma apuração mensal, essa apuração ela vai ser dinâmica. À medida que eu vou fazendo operações de compra e venda, eu já estou debitando e creditando os meus impostos ali no dia a dia. Então, a grande dúvida é como vai ser a operação disso. E uma novidade que a Lei Complementar traz é sobre a apuração assistida. A Receita Federal está desenvolvendo uma plataforma super robusta, a Receita Federal junto com a SERPRO, para justamente poder calcular os tributos do contribuinte na medida que vai ser necessário, especialmente no caso do split payment, mas também oferecer mensalmente ao contribuinte uma apuração assistida de quanto ele teve de débito e crédito e qual o valor ele deve pagar a ressarcir. Não se sabe ainda como vai ser o formato disso, se vai ser um documento no formato SPED, onde o contribuinte vai revisar e ajustar, mas aqui fala que, né, justamente o artigo 46 caput fala: o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal poderão respectivamente apresentar ao sujeito passivo a apuração assistida do saldo do IBS e da CBS do período de apuração. O saldo, né, de que trata o caput será calculado nos termos do artigo 45 e terá por base documentos fiscais eletrônicos, que é a principal fonte de informação,
informações relativas à extinção de débitos de IBS e CBS por qualquer modalidade de pagamento e outras informações prestadas pelo contribuinte. Aqui você tem, como eu comentei, informações de juros e multa, não estão nos documentos fiscais eletrônicos. Informações de ajustes a valor de mercado, considerando operações comparáveis com partes relacionadas. Essa informação vai ter que ser fornecida pelo contribuinte. Valor de seguros, outras taxas, o contribuinte vai ter que informar o fisco de alguma forma. E aí o parágrafo 2º fala o seguinte: caso haja apresentação de apuração assistida, a apuração do contribuinte somente poderá ser realizada mediante ajustes na apuração assistida. Então você não vai ter duas apurações, você vai ter a apuração assistida e a partir da apuração assistida você vai fazer os seus ajustes e reapresentar essa informação ao fisco. A apuração assistida é realizada nos termos desse artigo, caso o contribuinte a confirme ou nela realize ajustes, implica a confissão de dívida e constitui crédito tributário. E aqui está um ponto interessante, na medida que eu tenho essa dinâmica, especialmente quando a gente fala de split payments, de todo dia você ter operações de débitos e créditos tributos, como ficaria essa confissão de débito e crédito na medida que eu apurei, mas amanhã já mudou o meu saldo, já fiz operações. Então é algo que ainda a gente vai conferir nos próximos capítulos, nas próximas regulamentações. Mas um conceito importante aqui, seguindo, conceito de não cumulatividade. Então esse aqui é o pilar fundamental do IVA, do Imposto de Valor Agregado, que é a não cumulatividade plena. Você elimina os resíduos da tributação na cadeia. E aqui já está um ponto polêmico, Você sempre, no caso de IPI e ICMS, principalmente, você tinha sempre a possibilidade de apropriar crédito vinculado à informação do débito no documento fiscal eletrônico. O que muda? O que muda é que crédito ele está aqui atrelado, ele vai estar condicionado ao pagamento. Vou ler aqui, o artigo 47 fala o seguinte: o contribuinte sujeito ao regime regular poderá apropriar créditos do IBS e da CBS quando ocorrer a extinção por qualquer das modalidades previstas no artigo 27, relativas às operações em que seja adquirente, excetuadas exclusivamente aquelas consideradas de uso e consumo pessoal, nos termos do artigo 57 da Lei Complementar e as demais hipóteses previstas nessa lei. A apropriação de créditos será realizada de forma segregada para o IBS e para a CBS, vedadas em qualquer hipótese de compensação de créditos de IBS com valores devidos de CBS e a compensação de créditos de CBS com valores devidos de IBS. Inciso 2. A apropriação de crédito está condicionada à comprovação da operação por meio de documento fiscal eletrônico. Os valores de créditos do IBS e da CBS apropriados corresponderão aos valores de débitos, respectivamente do IBS e CBS que têm sido destacados no documento fiscal de aquisição e extintos por qualquer das modalidades previstas no artigo 27. Aqui, mais uma vez, falando, o crédito está vinculado ao pagamento, à extinção, via split payments, via pagamento, previsto no artigo 27. E no caso de crédito presumido, você vai ter as hipóteses aqui previstas na lei, a gente tem várias exceções aqui que a lei complementar traz. Aqui no inciso 6º, o adquirente deverá estornar o crédito apropriado caso o bem adquirido venha a perecer, deteriorar-se ou ser objeto de roubo, furto ou extravio. Então, pensando na apuração assistida, como a gente vai fazer isso? Esses tipos de ajustes que deverão ser feitos pelo contribuinte na apuração assistida. É muito importante você continuar monitorando, e aqui tem o desafio de você ter uma apuração gerencial sua. Você vai ter que comparar com a apuração do fisco, fazer uma conciliação, ver as diferenças e ajustar a apuração assistida fornecida pelo fisco. Seguindo, passando aqui para outro tema, que está no artigo 57, bens de uso e consumo pessoal. E esse tema é um tema bem interessante porque no PIS e COFINS nós tínhamos o conceito de insumo. E esse conceito de insumo, inclusive, salvo engano, hoje é o principal tema de contencioso tributário. Por quê? Porque ele delimitava o crédito, ele restringia o crédito de PIS e COFINS somente para atividade industrial, basicamente, ou de serviço, onde havia ali uma essencialidade, ou seja, aquele bem e serviço teria que ser essencial àquela prestação de serviço ou industrialização. Então já tem um conceito subjetivo, complexo, que gerou muita decisão. Para fins de ICMS, havia o conceito de uso e consumo, que é um pouco mais restrito, aquisição de equipamentos internos, material de escritório. Para o IPI você tinha um conceito de insumo, que era mais restrito do que o
conceito de insumo do PIS e COFINS. Para o imposto de renda, você ainda tem o conceito de despesa necessária, que também é um outro conceito. E aqui, o legislador decidiu elencar e enumerar quais são as hipóteses que ele chama de uso e consumo pessoal. O que são uso e consumo pessoal? Está no segmento de bens e serviços: joias, pedras, metais preciosos, obras de arte, antiguidades, bebidas alcoólicas, derivados do tabaco, armas, munições, bens e serviços. Está no artigo 57. Daí, obviamente, quando a gente fala de uma indústria de bebidas alcoólicas ou um comércio que vende bebidas alcoólicas, a gente vai poder apropriar, né? A empresa vai poder apropriar o crédito. Ele traz essas exceções também. E daí, quando estava se discutindo a reforma tributária, começou a se discutir o fornecimento de bens, né, e serviços para os próprios colaboradores. Acabou sendo ajustado o projeto de lei. Foi permitido aqui você se apropriar de créditos, né, em relação a uniformes e fardamentos, EPI, equipamento de proteção individual, alimentação e bebida não alcoólica disponibilizada no estabelecimento do contribuinte para os seus empregados, serviços de saúde, né, planos de saúde para os seus empregados e administradores durante a jornada de trabalho. Daí já começa a complicar, porque durante a jornada de trabalho, né? Serviços de creche disponibilizados ao estabelecimento para seus empregados e administradores durante a jornada de trabalho, serviços de planos de assistência de saúde, fornecimento de vale transporte, vale refeição, vale alimentação, destinados ao empregado e seus dependentes, em decorrência de acordo ou convenção coletiva no trabalho, sendo os créditos na aquisição desses serviços equivalentes aos respectivos débitos do fornecedor apurados e extintos de acordo com o disposto nos regimes específicos de plano de assistência de saúde e serviços financeiros. Serviços educacionais a seus empregados e dependentes, decorrência de acordo ou convenção coletiva. Então, ele sempre vincula a ter uma obrigatoriedade por acordo e convenção coletiva. Aqui ele traz uma linha mais genérica, né? Abrindo para outros bens e serviços que obedeçam a critérios estabelecidos no regulamento. Lembrando que ainda vai ser publicado no regulamento mais detalhado sobre esses tributos, né? Tanto pelo Comitê Gestor quanto pela Receita Federal, pela União. Lá seguindo, vamos falar um pouco sobre como será operacionalizada o cálculo, né, a apuração do IBS da CBS. E aqui vale a pena destacar o artigo 59, que prevê o cadastro com identificação única, que será fundamental para se definir o local, né, do adquirente, do destinatário, e assim conseguir destinar o recurso corretamente para os estados, municípios e definir a alíquota. Lembrando que tem uma previsão, o CNPJ alfanumérico, as empresas estão correndo já para se adaptar, tá? Então, consideram-se, né, cadastros administrados pela Receita Federal, o CPF e o CNPJ. Para imóveis rurais e urbanos, tem o Cadastro Imobiliário Brasileiro, CIB. Falando de documento fiscal eletrônico, e aqui é um tema muito importante para as empresas. O documento fiscal eletrônico será cada vez mais relevante e obrigatório para fins de gerar o fornecimento, né? Então, a obrigação, inclusive, aplica-se a obrigação de emissão de documentos fiscais eletrônicos para operações imunes, isentas ou contempladas com a alíquota zero ou suspensão, transferência de bens entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte e outras hipóteses aqui previstas na lei ou em regulamento. E aqui só fazendo já algumas considerações sobre o documento fiscal eletrônico. Foram publicadas notas técnicas, eu sei que tem, né, grupos de trabalho internos da Receita Federal com os estados e já foram publicadas notas técnicas adaptando o layout dos documentos fiscais eletrônicos para incluir CBS e IBS. Além disso, foi definido que vão ser utilizados dois tipos de classificação, o CFLP e o C-Class. Esses dois códigos vão definir qual é o regime adequado, qual a tributação. Isso vai ajudar a Receita Federal, inclusive, a determinar, né, a alíquota correta. Além disso, foi incluído nas notas técnicas a possibilidade de nota de crédito e débito com nível do item. Você vai ter que identificar o item para fazer débitos e créditos para ajustar eventualmente erros em emissão de nota fiscal. Fique ligado que a Receita Federal está publicando bastante coisa, muitos ajustes em relação ao documento fiscal eletrônico. E também uma coisa importante é que os municípios deverão correr, né, para se adaptar a esse novo sistema. Aqueles que ainda não adotam o modelo padrão nacional de documento fiscal eletrônico vão ter que adotar. A lei aqui prevê também um programa de incentivo à cidadania fiscal, né? Falando que o Comitê Gestor e a Receita Federal poderão instituir programas de incentivo à cidadania fiscal por meio de estímulo à exigência pelos consumidores de emissão de documentos fiscais. Então, isso a gente já tem, né? A nota fiscal paulista, enfim, vários estados já têm, é o mesmo conceito. Nessa aula falamos dos aspectos fundamentais, mais importantes do conceito da reforma tributária.
Na próxima aula, vamos navegar nos regimes especiais que são aplicados a determinados setores. Acompanhe-nos para saber mais. Muito obrigado.